Aquecimento global. Um assunto que já se é falado há um certo tempo. Que fez com que ele tenha se tornado até um tanto clichê. Mas será que o povo está realmente ciente sobre a gravidade do assunto? Será que o povo realmente sabe o que está acontecendo? O que é aquecimento global? Quais são suas causas, consequências? Nós vamos às ruas para ver o que o povo pensa sobre isso. Ultimamente a gente tem visto temperaturas muito altas no nosso planeta. Sim. E como você nota isso? Tá. Eu noto isso porque no dia a dia a gente pode perceber que tá muito quente, tipo, você andar na rua, você parece que sente a pele queimando mesmo. E, minha gente, não sei se vocês andam de ônibus, mas é um inferno, né? Você já chega suada nos lugares. Você sai de casa, tipo, bem cheirosinha e tal, você chega no ônibus, já fica podre, toda preguinha, você chega toda suja já. O senhor tá sentindo mais calor ultimamente do que sentia antes? Sim. O senhor sabe qual é a causa disso? Eu acredito que a gente tá sofrendo agora pelo El Niño, né? Daí a gente tá tendo uma mudança mais repentina assim do clima. Mas além disso, tá tendo um aquecimento geral do planeta, né? O pessoal diz que é devido à poluição em si, né? Esse calor? Eu, assim, na minha opinião, né, pelos conhecimentos e que você lê, né, e vê em jornal, a gente está acabando com as florestas. Então você acaba com as florestas, você começa a ter um aquecimento maior nas cidades e aí começa a ficar inviável a temperatura e o calor nas cidades. O que as pessoas individuais, como indivíduos, podem fazer para ajudar? Para ajudar. Bem, a consciência ambiental de você não jogar lixo nas ruas, de você em casa selecionar seu lixo. Então tudo isso, consumir menos, né? Não ir na conversa da mídia lá, que todo dia tem que comprar, todo dia tem que trocar o celular. Eu acho que isso são atitudes individuais de conscientização de cada um que iria diminuir. Você não ia deixar de consumir, mas você ia ter um consumo mais consciente. Né? De forma direta, nada. O senhor acha que ainda tem tempo de impedir ou só vai piorar e a gente tem que parar? Eu acho que vai piorar. O senhor acha que ainda tem como a gente impedir ou não tem mais jeito? Eu acho que tem jeito, vai. Só 2 livros. Vai buscar. E ainda tem chance de salvar o que restou? Tem. Se a gente tiver um governo sério, que comece realmente a tomar conta novamente, a policiar, colocar o exército lá para tomar conta da Amazônia, que os caras estão lá, cada dia os caras desmatam não sei quantos hectares lá de floresta. E, é claro, uma campanha do governo em si, das cidades, incentivando o pessoal a plantar mais árvores, a preservar as árvores. Eu acho que a solução seria essa, a longo prazo. Ciente do que está acontecendo, do aquecimento global no planeta? Mais ou menos. Mais ou menos, né? A senhora já ouviu falar em efeito estufa? Já. Já, mas a senhora sabe quais são as consequências desses problemas no... Não tenho muita certeza. Se isso continuar, o que você acha que vai acontecer com o nosso planeta, com a nossa situação de vida atual? Se isso continuar, eu não sei. Bem, como vimos, embora o aquecimento global seja um assunto considerado até um tanto clichê, ele não está tão entendido quanto deveria, nem todo mundo está tão bem informado. Então vamos deixar aqui tudo bem explicadinho para vocês. O planeta está mais quente, isso não há como negar. Segundo o G1, portal de notícias da Globo na internet, os 3 primeiros meses de 2016 foram os mais quentes já registrados, desde o século XIX, quando se iniciaram as medições. Para explicar esse fenômeno, existem 2 teorias. Uma diz que as ações humanas, como a maior emissão de CO2, estão influenciando no efeito estufa, o que estaria intensificando o mesmo. Mas o que seria esse tal efeito estufa? Bem, a gente pode explicar o efeito estufa basicamente assim. A radiação solar que chega à Terra, parte dela reflete antes mesmo de entrar no planeta. Outra parte entra no planeta. Um pedaço dessa parte que entra no planeta vai ser absorvida pelas águas e pelo solo. Outro pedaço que não é absorvido voltaria ao espaço, mas no caminho de volta ele fica preso na atmosfera terrestre. Ele fica preso dentro do planeta graças a uma camada de gases que impede que ele volte ao espaço, assim
conservando a temperatura do planeta, assim mantendo a temperatura do planeta numa média de 15 graus, uma temperatura propícia à vida. Sem essa camada de gases que retentam a Terra, a temperatura terrestre seria mais ou menos menos 18 graus, o que é um tanto não propício à vida. Sendo assim, é preciso entender que o efeito estufa em si é algo bom para o planeta, algo bom para nós. O problema é o seu agravamento, a sua intensificação. Isso pode vir a gerar graves consequências para a vida na Terra. Para os cientistas que defendem na primeira teoria, a causa do aquecimento global se baseia em 3 fatores: o desmatamento, a poluição e as climáticas. O desmatamento de áreas naturais contribui para o aquecimento global quando removemos uma vegetação na qual tem a função de equilibrar a temperatura da Terra, além de controlar a pluviosidade. Além disso, existe a emissão de gases estufas, como o óxido de carbono, que é emitido pela queima de combustíveis fósseis, o gás metano, que é produzido pela pecuária, o óxido nitroso pelas indústrias e, por fim, os gases de calor. Bem, aí você pode se perguntar, tá, o planeta está aquecendo, mas qual o problema nisso? Aqui a gente pode comparar o planeta ao nosso corpo. Quando a gente sente febre, significa que o nosso corpo está numa temperatura acima do normal. Segundo o Dr. Drauzio Varela, a temperatura normal do corpo gira em torno de 37 graus. Um pouco acima disso é considerado uma febrícula, sem muitos problemas para o nosso corpo. Mas chegando a 37,8 graus, ou até passando disso, já é um estado de febre e serão começados a sentir sintomas. Esses sintomas podem ser desde suor, frio, falta de apetite, irritabilidade. Em casos mais graves, com febre chegando a próximo de 40 graus ou até passando disso, serão sentidos também sintomas mais graves, que podem ser algo como confusão mental ou até convulsões. O mesmo a gente pode dizer da Terra. Cientistas vêm alertando há muito tempo que a Terra não está na sua temperatura normal. Ela está mais quente. O planeta está febril. Mas quais são os sintomas de que o planeta está febril? Nos últimos 10 anos, foram registrados um aumento incrível no número de furacões, tempestades, inundações, secas prolongadas e diversos fenômenos climáticos. Esse planeta meio maluco, esse clima meio maluco, para a maioria dos cientistas, é um sinal de que há algo de errado com o planeta. E possivelmente é causado por essa febre, digamos assim. A gente pode citar aqui também o aumento do nível do mar. Nos últimos 120 anos, o nível dos oceanos, aumentou cerca de 20 centímetros. Esse aumento deve-se principalmente a 2 fenômenos, ambos ligados ao aquecimento global. Um deles é a expansão marítima. A partir do momento que as águas esquentam, o nível do mar se expande. Outro fenômeno é o derretimento das calotas polares. Como nós podemos ver, ambos estão ligados ao aquecimento global. Uma pesquisa feita pela Universidade de Bristol, do Reino Unido, e publicada na revista Nature, indica um possível aumento de até 90 centímetros no nível dos oceanos até 2100. Um aumento de tal tamanho, um aumento de tais proporções, põe em risco a existência de ilhas e cidades costeiras. Possivelmente, elas viriam a ser engolidas pelo mar e virarem, digamos, novas Atlântidas, digamos assim. Existe ainda o risco da propagação generalizada de doenças tropicais, como a cólera ou as famosas dengue, zika e chikungunya, que atualmente assolam o povo brasileiro. A partir do momento que o nível das temperaturas no norte ou mais ao sul do planeta, fora das zonas tropicais, aumenta, o mosquito, o agente transmissor, se vê mais à vontade para invadir novas áreas, para, digamos, explorar o mundo que antes ficava ali naquela zona tropical. E, é claro, o mosquito vai levar consigo os seus males, vai levar as doenças e transmiti-las para novas populações, gerando assim
um mal-estar, digamos, muito maior. Além de tudo isso, segundo o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, um possível aumento de 1,5 ou 2,5 graus Celsius na temperatura do planeta, na temperatura média do planeta, poderia causar a extinção de até 20 ou 30% das espécies que nós temos no mundo. Isso, fauna e flora. Essa extinção em massa seria causada por uma consequência das tais mudanças, juntando secas, juntando um calor extremo, juntando perca de habitats, juntando tudo isso, é provável que haja extinção de diversas espécies. Existe ainda uma estimativa de que até 2030, o número de pessoas que morrem, simplesmente morrem por causa do calor, porque o corpo não consegue aguentar o calor e não consegue controlar a temperatura, é possível que esse número de pessoas venha a aumentar em 11 mil. São 11 mil pessoas morrendo a mais, simplesmente por causa do calor. Mas o que fazer para solucionar todo esse problema? Bom, de acordo com os nossos entrevistados, De forma direta, nada. porém, há sim várias maneiras de agir diretamente para evitar esse problema. Uma delas, em relação à poluição, é o uso de biocombustíveis para combustíveis fósseis, como, por exemplo, botar no lugar da gasolina o etanol. Outro exemplo é a regulamentação dos automóveis, com o uso dos catalisadores para que limita problemas de poluição na atmosfera. Em relação às fontes de energias, em vez de termoelétricas que usam combustíveis fósseis, passarmos a usar energia renovável, como a eólica, a solar, entre outros. Em relação ao meio natural, tudo que desmatarmos, reflorestarmos 2 vezes mais. E também, em relação à agricultura, utilizar métodos que não emitam muito gás carbônico no ar, utilizando agricultura limpa e avançada. Mas, como falamos logo no início, parte da comunidade científica não acreditam na teoria de que o homem estaria influenciando sobre as temperaturas do planeta. Para eles, a emissão de CO2 feita pelos humanos não teria o poder de influenciar sobre as temperaturas. E o CO2 não seria o grande vilão nessa história. Esse aumento de temperatura seria causado pela emissão de raios solares que estaria mais intensa. Eles tentam provar que a Terra já passou por ciclos de esfriamento e aquecimento em outros momentos de sua existência. Para o meteorologista Luiz Carlos Mollion, da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, o clima é uma consequência de vários fatores, inclusive fatores externos do planeta, como, aqui já citado, a emissão de raios feitas pelo Sol, a radiação solar. Eis aqui alguns pontos da teoria dos céticos. O CO2 não é o grande vilão do aquecimento global. As geleiras, como a do Monte Kilimanjaro, estariam diminuindo porque as camadas superficiais da atmosfera estariam mais frias e secas. O gelo do planeta não estaria derretendo. A diminuição do gelo flutuante ao norte seria causada por ciclos de aquecimento e esfriamento das águas do Atlântico Norte que durariam em torno de 20 a 40 anos. O nível do mar não estaria aumentando. O derretimento das calotas polares não causaria o aumento do nível do mar, pois o gelo flutuante ocupa o mesmo espaço do gelo derretido, ocupa o mesmo volume. O aumento do nível do mar em algumas áreas seriam graças a fenômenos como a órbita da Lua, que influencia sobre as marés, e fenômenos como o El Niño ou La Niña, de aquecimento e esfriamento das águas. Os céticos também acreditam que houveram fraudes nos relatórios da IPCC sobre as mudanças climáticas. Eles teriam usado o nome de cientistas que não apoiam a teoria do aquecimento global. E, além disso, estariam usando informações especulativas, como o derretimento dos polos e o aumento do mar, que não teria comprovação científica. O nosso tempo já se esgotou, mas esse foi o nosso trabalho.
Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre o aquecimento global, sobre o que é que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Bem, obrigado pela atenção e até a próxima.